Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao nosso trabalho de língua portuguesa Arrase no Enem extensivo, caprichando na linguagem, caprichando no reconhecimento, na reflexão e no uso de norma padrão e das outras normas vigentes em língua portuguesa. Sim, da boa e velha, agradável, produtiva variação linguística também. Eu quero convidar você agora para conversar comigo um pouco sobre um elemento importantíssimo que faz toda a diferença para o significado, para a manifestação das mensagens dos nossos enunciados, que é a pontuação. O bom uso dos elementos de pontuação, o bom uso, o bom emprego aí de elementos expressivos para a nossa pontuação, para a pontuação de nossas informações. Reconhecer a diferença que a pontuação faz num texto é característica, é habilidade de um leitor proficiente. Empregar a pontuação de maneira eficiente num texto também é característica de um leitor e, mais ainda, de um produtor de texto proficiente. É uma habilidade importantíssima para nós. Então vamos ao slide, novamente lá, Arrase no Enem, venha comigo, observe conosco. Arrase no Enem. Pontuação, sim, vamos trabalhar com pontuação no sentido mais expressivo da coisa. Bom, vou começar com vocês, pessoal, discutindo, conversando um pouquinho aqui sobre um poema do João Cabral de Melo Neto, tá? Vamos lá. João Cabral de Melo Neto vai escrever um poema, este aqui, que se chama Questão de Pontuação. Vamos lá, leiam comigo. Diz assim: todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida, que viva em ponto de exclamação. Dizem, tem alma dionisíaca. Vive em ponto de interrogação. Foi filosofia, ora é poesia. Vive equilibrando-se entre vírgulas e sem pontuação na política. O homem só não aceita do homem que use a só pontuação fatal, que use, na frase que ele vive, o inevitável ponto final. E aí nós vamos conversar um pouquinho, pessoal, sobre o uso dos elementos de pontuação, seja justamente na escrita, na composição do poema aqui, seja como elementos metafóricos aí, né, figurados, para nos colocar diante da reflexão sobre a pontuação, sobre ações do dia a dia. Reparem o seguinte, pessoal, nós temos uso aqui de dois pontos, temos dois pontos novamente, temos parênteses e temos ponto e vírgula. Os dois pontos, quando aparecem aqui, vou analisar essa primeira estrofe e depois falo do conteúdo um pouquinho, tá? Para a gente discutir aí. Diz, todo mundo aceita que ao homem cabe pontuar a própria vida. O que vem depois? Uma explicação, né? Diz, por que aceita? Ora, porque ele pode viver em ponto de exclamação. E daí o que seria viver em ponto de exclamação? É uma explicação que vem em segundo plano textual, que vem entre parênteses, mas que poderia estar também entre travessões, ou mesmo entre vírgulas, né? Bom, o ponto e vírgula, gente, vai ser usado aqui, neste caso, para mostrar, vejam, tem ponto e vírgula aqui, tem ponto e vírgula aqui, né? Para mostrar uma enumeração, né? Uma sequência de elementos aí no mesmo plano. E também, pessoal, ele pode ser empregado, como nós vamos ver, para demonstrar elementos que são diferentes, que podem ser contrários, inclusive, sobre um mesmo tema, tá? Agora, reparem o seguinte, como ele usa no sentido figurado aqui a questão de pontuação em todo o poema, né? Veja, ele diz o seguinte, olha, todo mundo aceita, é de conhecimento e de aceitação geral, que ao homem cabe pontuar a própria vida, ou seja, que ele pode ser autônomo. Pessoal, e é exatamente esse o favor que a pontuação faz para o nosso texto. Ela dá autonomia para o nosso texto, ela mantém as informações separadas ou unidas de maneira autônoma, de maneira a fechar os raciocínios, né? É isso aí mesmo. Que viva em ponto de exclamação, ou seja, que viva entusiasmado, né? Ponto de exclamação aqui, o entusiasmo. Pode ser também a surpresa, que nem sempre é boa, mas aqui a gente vê que ele fala do entusiasmo por causa do que vem depois, que é o que mesmo? Tem alma dionisíaca. Por que alma dionisíaca?
Ora, porque ele vive entusiasmado, ele vive fazendo festa, né? Ele vive como o deus Dioniso dos romanos, né? No vinho e na festa, tá? Viva em ponto de interrogação, ou seja, pessoal, viva em dúvida. Ah, ele vive em dúvida. Não, ele está em crise aqui, ora é filosofia, ora poesia, não sabe bem o que é, né? Vive equilibrando-se entre vírgulas, entre ideologias, entre fragmentos e sem pontuação na política. O homem só não aceita do homem que use a só pontuação fatal, ou seja, que use o ponto final. O que ele faz menção aqui? Ao suicídio, né? Dizer assim, olha, o homem só não aceita do homem que este determine o momento de acabar com a sua própria vida, né? Que acabe com ela, que se coloque como o mandante disso, certo? Então tá aí, pessoal, um pouquinho de ideias sobre pontuação para nós começarmos nossa conversa expressiva sobre a pontuação. Bom, vamos lá. Então, olha só. Para o que é que serve quando nós usamos? Ponto final, gente, é o velho e bom ponto usado para concluir período, né? Como é que a gente fala? Diz assim, ó, qual o conceito de período? Começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Acabou, concluiu o período. Joia. Ponto de interrogação, ele é usado, é empregado para nós para o quê? Simples, pura e simplesmente. Perguntar, duvidar e o que mais? Questionar. Olha, ele tem várias funções, né? Veja só, se eu disser assim, que horas são? Eu estou perguntando que horas são, não é? Agora, se eu disser assim, será que fica mais bonito se eu estiver de verde ou se eu estiver de azul? Eu estou duvidando, estou colocando um talvez aí no meio, né? Estou perguntando, mas ao mesmo tempo estou colocando uma razão de dúvida. Então, ó, tenho dúvida se fica melhor o azul ou o verde, tá? Ok? E questionamento. Por exemplo, se eu perguntar assim, ó, por que é que você é tão hipócrita? Uou! Agora sim, hein? Aí é um questionamento sério. Então, ele sempre vai servir, claro, para perguntar, mas as perguntas têm nuances diferentes, né? A pura e simples pergunta, a dúvida e o questionamento, que pode ser bem agressivo, inclusive, né? Ponto de exclamação, gente, é o ponto que vai servir para dar o ar aí da surpresa, né? Que nem sempre é boa, pode ser ruim, posso dizer que horror, né? Do entusiasmo, como aparecia aí no poema pra gente, tá? E também, claro, eu posso dizer, em que medida ele aparece junto com outras coisas, né? Ele costuma aparecer muito junto com as interjeições. Então, eu posso dizer assim, ó, é muito usado, é bastante usado, muito usado com interjeições, tá? Por quê? Porque a interjeição é mesmo a classe gramatical, né, gente? Como nós já vimos, que vai dar conta do quê? Do espanto, da curiosidade, né? Dizer, nossa, sério? Duvido, né? Então aparece com ponto de exclamação, pode aparecer, tá bom? Outra, observe lá comigo agora. 2 pontos servem para quê, pessoal? Os 2 pontos servem para duas situações bem especiais, gente, tá? Eles vão introduzir uma sequência, tá? Uma sequência de elementos, uma sequência de itens, certo? Ou eles vão também, os 2 pontos, fazer o quê? Substituir uma conjunção. E geralmente eles substituem uma conjunção que introduziria uma explicação, tá? Nós vamos ver exemplos aí depois que fazem isso. Geralmente ele faz isso, substitui exemplos aí, ideias que substitui conjunções que revelariam explicação. O ponto e vírgula, como eu dizia a vocês antes, ele faz também 2 favores aos textos, né? 2 elementos bem importantes. Primeiro, o que o ponto e vírgula faz? Ele
separa uma enumeração, Então, por exemplo, eu digo, olha, para mobiliar a casa precisamos, 2 pontos, ó, introdução de sequência. O que vem depois? 2 pontos, introdução de sequência. Cadeiras, ponto e vírgula. Mesa, ponto e vírgula. Sofá. Então, estou separando aqui uma enumeração, certo? Mas ele também serve para outra coisa, pessoal. Ele separa ideias, frases, orações que geram alguma oposição, tá? Separa, ou une, né, se assim vocês quiserem, ideias com oposição. Em que sentido, pessoal? Por exemplo, assim, ó, digo, ó, de um lado, João defende X, de outro, José defende Y. E aí, entre o João e o José, né, antes do de outro, eu vou ter um ponto e vírgula, né? Ou ainda, à tarde tem preguiça, ponto e vírgula, à noite está disposto, tá? Então, são sequências aí que dão ideia de oposição, por isso posso usar o ponto e vírgula. A vírgula é um dos elementos mais produtivos, pessoal, em pontuação, né? E ela tem um poder muito generoso e muito malicioso também com os nossos enunciados, né? Para que ela serve, gente? Ela faz essa mesma função aqui do ponto e vírgula, tá? Ela pode separar enumeração, uma sequência, né? Uma enumeração de elementos, uma sequência de elementos. Ela pode marcar o que mesmo? Intercalação ou inversão. Inversão sintática. Em que sentido? Como isso acontece, pessoal? Olha só. A sequência de uma frase pode ser assim, sozinha. Olha, João correu o dia todo. Pronto, João correu o dia todo. Sujeito, verbo, objetos ou complementos, né? Ou outras informações. Agora, João correu, depois de sentir medo, o dia todo. O que eu fiz aí? Eu intercalei uma informação, uma oração inteira, gente. Por isso, eu a coloco entre vírgulas, tá? Que mais? Então, a intercalação marcada por vírgulas, mas sempre 2, né? Intercalando mesmo, e não só uma, pendurando a intercalação e deixando junto com o resto, ou só no final, né? Então, 2. Depois, para marcar a inversão sintática, por exemplo, quando eu coloco o adjunto adverbial no começo, né? Eu digo, nesta manhã ensolarada, João correu. Nesta manhã ensolarada, vírgula, João correu. Veja, qual é a ordem direta? João correu nesta manhã ensolarada, sem vírgula alguma. Como eu inverti as coisas, coloquei o adjunto adverbial no começo, vírgula. Se for um adjunto adverbial curto, como hoje, amanhã, ontem, né? Aí nós não precisamos colocar a vírgula, ela é facultativa. Não está errado colocar, não está errado tirar, tá? Mais ainda, pessoal, onde a vírgula é bem evidente nessas questões de inversão sintática. Nas orações subordinadas. Como é que é a ordem direta, gente? Oração principal, depois oração subordinada. De que jeito? Olha, João chegou cedo. Não, vamos fazer assim. João chegou quando Luiz saiu, tá? Essa é a ordem. João chegou, oração principal. Quando Luiz saiu, oração subordinada. Por que eu sei que ela é subordinada? Porque é ela em que está encaixada a minha conjunção, aí o meu quando, que é o que subordina as duas, o que liga as duas, tá? Então, por isso ela é subordinada. Agora, veja, se eu inverter isso, como é que fica? Quando Luiz saiu, vírgula, João chegou, tá? Então, inverti a ordem, tenho que pôr a vírgula, certo? Então, ela serve, gente, para esses 3 elementos essenciais, né? Gerar e separar, unir uma enumeração, como faz o ponto e vírgula. Isolar uma frase inteira
deslocada ali no meio, inserida, né? Separar adjuntos adverbiais deslocados e também marcar a inversão sintática entre orações principais e subordinadas, ok? Isso aí. Então, anotou? Anotado aí para fazer os exercícios depois. Mais um pouquinho, pessoal. Vamos lá. Olha só. E aí vem as aspas, os travessões e os parênteses, muito amigos nossos, muito necessários, né? As aspas que podem ser assim, duplas ou simples, tá? Geralmente se diz assim, usa aspa simples numa citação que já tem aspa dupla, né? Dentro da aspa dupla. Mas também isso depende muito do estilo, pessoal. Em geral se usa aspa dupla, mas enfim, não há problema, tá? Agora, olha só. Para que elas servem, né, as aspas? Elas têm um uso que é o quê? Para citar discurso direto, né, para marcar a fala ou a cópia literal daquilo que a pessoa disse, né, daquilo que a pessoa afirmou ou daquilo que a pessoa, olha lá eu falando em disse, escrevi disse aqui, ou daquilo que a pessoa escreveu, né? Então, olha lá. Citar discurso direto, tá bom? Citar discurso direto. Então, João disse, dois pontos, abre aspas, tenho medo, fecha aspas, tá? Discurso direto. Mas ela também serve para atribuir sentido conotativo a uma expressão. Tá? A uma expressão ou palavra, certo? Ela também serve para isso. Em que medida, pessoal? Ora, na medida que eu quero usar uma expressão não no seu sentido literal, né? Eu coloco entre aspas no meu texto. Ela também serve para citar o nome de uma obra, por exemplo, né? Então, citar discurso indireto, citar nomes de livros, de filmes, enfim, posso colocar entre aspas, tá? Travessões servem para quê? Né? Marcar, olha lá, eles são exatamente assim, né? Ou em duplinha, né? Como assim? Bom, eles servem para marcar também. Marcar, citar, discurso direto. É uma das maneiras, né? Ou aspas ou travessão. Então, eu posso dizer, João disse, dois pontos, travessão, tenho medo, tá? Ou eles servem também para isolar uma explicação, tá? E aí, por isso, eles são duplinhos, assim, ó, que nem tá aqui, né? Eu coloco, antes de começar a explicação, termino a explicação e coloco o outro travessão. A não ser que ao término da minha explicação, eu tenha ponto final, aí o segundo travessão não vai, tá? Uma explicação, muito bem. Parênteses servem justamente, pessoal, ó, para fazer aquilo que os travessões fazem aqui quando em dupla. Para quê mesmo? Isolar uma explicação ou informação em segundo plano, tá? Quer dizer, é uma informação ou uma explicação sem a qual o texto sobrevive, né? Ela pode não ser tão importante assim, por isso que ela fica em segundo plano, certo? Isso mesmo, gente. Agora vamos lá, vamos aplicar um pouquinho, discutir algumas coisas aqui, ó. Diz assim, explique a ocorrência de dois pontos no enunciado a seguir. Vamos ver. Só uma coisa pode convencer você a trocar seu Guia Brasil. O quê? A publicação do Guia Brasil 2003, naquela época, né? Bom, veja o que eu disse a vocês, os dois pontos servem, olha lá, para introduzir uma sequência, para substituir uma conjunção, a partir da qual viria uma explicação, em geral, né? Portanto, o que eu tenho aqui? É uma sequência? Não, é uma explicação. O Guia Brasil 2003 é o quê? Um aposto explicativo, que vem depois dos dois pontos. Muito bom, gente. Isso aí, tá? Agora, olha o outro aqui comigo, ó. Analise o fragmento extraído de um conto machadiano intitulado Um Apólogo, pontuando-o de acordo com as regras pré-estabelecidas. Veja comigo.
Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha, 2 pontos. Vou introduzir o diálogo, né? Começa por o quê o diálogo? Travessão ou aspas, se eu quisesse. Por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Aham, e ele usou aqui a pergunta, o ponto de interrogação, com que sentido mesmo, gente? Ah, aquele sentido que eu disse de questionar, de alfinetar mesmo, né? Ok, muito bem. Mais um pouquinho aqui para nós, olha lá. Esse aqui, pessoal, foi um anúncio trazido a público lá em 2007 e 2008, por conta justamente dos 100 anos da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, né? Era justamente para dizer assim, ó, para salvaguardar o conteúdo integral das suas publicações, né? Você anunciante, você publicador, ter o conteúdo integral das suas publicações sem censura. E foi um texto, pessoal, com uma sacada muito inteligente, muito interessante, a respeito da vírgula e dos seus usos. Ele foi veiculado na TV, no rádio, impresso nos jornais e nas revistas, né? E aí vamos ver. Na TV e no rádio ele era narrado pelo Matheus Nachtergaele. Eu não tenho a mesma maestria narrativa que ele, mas eu vou olhar junto com você aqui para perceber aí a diferença. Dá uma olhada. Diz assim, a vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Ou não espere. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode forçar o que você não quer. Aceito, obrigado. Ou aceito, obrigado. Ela pode acusar a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Ou esse juiz é corrupto. A vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. E eu faço votos, pessoal, com muita vontade que você esteja já com essa opinião aqui, ó. Não, vírgula, eu quero ler, né? E aí vinha dizendo, ó, uma vírgula muda tudo, o slogan da campanha, né? A ABI há 100 anos lutando para que ninguém mude nenhuma vírgula da sua informação. Bom, o que nós temos aqui, só para ter a noção aí, né, gente? O uso da vírgula faz toda a diferença. E eu vou mostrar uma outra que ficou famosa neste ano, 2014, né, no ano passado, agora já estamos em 2015, a famosa frase no hashtag, nos cartazes na rua em protesto, né? Não vai ter Copa. E a brincadeira que o chargista Amarildo faz no Charge Online, fazendo o quê? Mostrando a presidente Dilma diante do quadro, dizendo aula de português. Uma vírgula, ela diz, veja, ela usa com exclamação. Diz, ah, ótimo, uma vírgula, o quê? Mudou completamente o enunciado, né? Não vai ter Copa e não vai ter Copa, tá bom? Acerca da pontuação expressiva, pessoal, e suas características, eu quero indicar a você uma leitura, tá? A leitura de um livro chamado A Primavera da Pontuação, escrito pelo Vitor Ramil, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a sinopse desse livro. Diz assim, certa manhã, pinta-se um quadro negro, uma palavra caminhão, dessas que trafegam ameaçadoramente inclinadas, carregada de letras garrafais, atropela um ponto numa esquina de frases e foge sem ser identificada. Enfurecida, a pontuação se revolta e o quadro político e social de Ponto Alegre se desequilibra. No desenrolar da trama, o rei, que não governa, o regente com problemas de regência, a rainha ambiciosa e traiçoeira e a passiva, polícia secreta do Estado, terão de enfrentar os perigosos radicais grego e latino do grupo terrorista Compostos Eruditos. Uma igreja popular recém-criada e o descontentamento generalizado que teve início com o atropelamento do pequeno ponto. A primavera da pontuação transcorre no mundo da linguagem. Nele, o leitor entrará fascinado para confundir-se com os protagonistas da língua e acompanhar a lógica de suas ações. Ficção científica, farsa e romance pop convergem nessa obra divertida e inteligente, em que a erudição linguística ao mesmo tempo fabula, explica e provoca. Bom, quero chamar sua atenção, pessoal, para alguns elementos aqui, ó.
Dá uma olhada no slide comigo, veja só. Aí, ó. Aqui é a capa do livro, tá? Primavera da Pontuação, o autor Vitor Ramil. Primavera da Pontuação. Pessoal, nós estamos há exatos 4 anos da ocorrência, do começo de um movimento que se chamou Primavera Árabe. De um movimento que se dizia que se propunha revolucionário mesmo, em países principalmente do norte da África, aí, né, incluindo o Egito, em que havia uma força motriz na população contra os governos ditatoriais pré-existentes, já, digamos assim, viciados, né, de tanto tempo que estavam no poder, há décadas no poder. Essa primavera derrubou alguns poderosos, derrubou alguns ditadores, inclusive matou, né, o Omar Gaddafi, quando a gente lembra da Líbia. E aí nós temos uma situação que pouco mudou ainda em termos gerais para a população daqueles países, né? Por exemplo, no Egito a coisa ficou complicada, né? Derrubaram o Mubarak, aí entrou o sucessor que era desse movimento, em seguida ele foi preso, inclusive. Quer dizer, as coisas estão muito conturbadas ainda. E o Vitor Ramil faz aqui, sim, um intertexto, gente, tá? Intertexto é uma relação de intertextualidade da ideia de primavera árabe com a ideia de primavera da pontuação, essa revolta, essa revolução promovida pela pontuação. E reparem que aqui a chamada do livro está mostrando para a gente que temos ficção científica, farsa, romance pop. Trabalhando no quê? Na erudição linguística, que trabalha com o quê? Com a fabulação, com a explicação e com a provocação. Ou seja, gente, nós temos diferentes gêneros, diferentes sequências textuais compondo aí um texto, compondo um livro. Ele é fininho, vou dizer a você, ele tem poucas páginas, é bem simples de ler e eu sugiro, tá? É uma orientação, uma sugestão. Você está estudando pontuação? Por que não entender um pouquinho mais da expressividade da pontuação? Por que não entender um pouquinho mais do sentido conotativo que a pontuação pode trazer ao texto também, das mudanças de sentido que ela pode operar no texto também, né? Como fez o João Cabral de Melo Neto no nosso poema que abria essa aula. Olha, ele metaforizou os usos da pontuação. É o que faz o Vitor Ramil aqui. Tá cansado? Tá cansado? Muita informação ao mesmo tempo? Muita pontuação aí? Então vou sugerir a você, o Vitor Ramil é músico, além de escritor. Então vai lá, dá uma descansadinha aí, enquanto isso você estuda, tá? Acessa lá o YouTube e acessa algumas músicas, por exemplo, Astronauta Lírico, bela composição desse músico, e outra delas, que se chama Milonga de los Morenos. Atente para o aspecto histórico da Milonga de los Morenos, principalmente para o aspecto linguístico, porque ela é cantada em espanhol, para você que vai fazer espanhol no Enem como língua estrangeira. Para você que vai fazer inglês, problema algum, atente para o aspecto histórico da Milonga de los Morenos. Bom descanso, boas músicas aí, bom trabalho. Até daqui a pouco a gente continua fazendo exercícios de pontuação.